Vamos então? Vamos trabalhar. Vamos fechando os nossos olhos e à nossa frente. Jesus. Sempre Jesus. E sempre agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos reunidos, de estarmos procurando um entendimento maior, de estarmos pensando em auxiliar de alguma forma aos irmãos. E nesse momento te pedimos, Jesus, que esteja e está ao lado de um amigo, Adilson Marques, que está com problemas de saúde, mas que a espiritualidade certamente está acompanhando e já vem acompanhando já há algum tempo. Que Bezerra de Menezes, o seu emissário, Jesus, esteja ao lado dele, socorrendo nas suas necessidades, para que ele possa se reerguer rapidamente e seguir a sua caminhada. Te agradecemos, Jesus, em tudo. Agradecemos ao Pai, porque conseguimos enxergar no Pai sempre o amor total, o carinho total. E quando compreendemos o funcionamento da obra desse Pai tão lindo, esse Pai infinito, grandioso, percebemos que Ele está presente no nosso coração, em todos os momentos. Os momentos de alegria, de saúde, de paz. Mas esse Pai também está conosco nos momentos em que a dor nos atinge, as dificuldades se apresentam à nossa frente. E esse Pai está sempre conosco. Então, a nossa gratidão ao nosso Pai, gratidão a Jesus e gratidão à espiritualidade. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos. O Odilene, é isso, né? Odilene Anitelli, tudo bem? Maria Linda, tudo bem? Todo mundo aí, que bom. Hoje nós vamos falar sobre o óbolo da viúva. Muita gente já ouviu falar, né? Com certeza, quando se fala em doar alguma coisa, ceder alguma coisa, e que às vezes a gente não tem condição de fazer numa intensidade que gostaríamos de fazer. Mas damos aquilo que podemos dar, né? E é isso que nós vamos falar no dia de hoje. Vamos lembrar que essa passagem do óbolo da viúva nós podemos encontrar em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. E em Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. E a narrativa é essa. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio era a urna onde se depositava a oferenda, a doação, né? Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância, muito dinheiro. Nisso, veio também uma pobre, uma senhora, que apenas deitou 2 pequenas moedas, do valor de 10 centavos cada uma. Nessa tradução, 10 centavos. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram que lhes sobrava, ao passo que ela, a viúva, deu daquilo que lhe fará falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Então, qual teria sido a reação dos discípulos nesse momento? Nós estamos falando de Jesus, né, orientando os discípulos. Mas qual teria sido a reação deles? Como que eles reagiram ali diante daquela urna? Impressionados com as grandes somas que eram colocadas na urna, e muitos chegavam até Jesus, os discípulos: olha, mestre, você viu fulano? Ele colocou na urna o valor tanto.
tal valor, porque ele vendeu uma partida de cavalos. O outro diz, olha, ele desfez de uma propriedade, ele colocou aqui na urna muita coisa. Então eles ficavam impressionados, os discípulos, com as grandes somas. Mas com relação àquela pobre velhinha, eles se impressionaram de forma negativa. Negativa. 2 leptons, leptons era moedinha. Ela vem aqui na urna e joga 2 moedinhas, a menor que tem. Como é que pode? E aí Jesus orienta, olha, ela deu daquilo que lhe faltava. Então, a doação não está no valor material, está naquilo que nós podemos fazer, né? Então, muitas pessoas reclamam de não poder fazer a caridade porque ela não tem recursos financeiros. Ah, eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou fazer? Como que eu vou praticar a caridade? Não tenho dinheiro, tenho muita dificuldade. E muitos esperam algum dinheiro que venha em abundância. Um dinheiro extra. Por exemplo, ganhar na loteria. E se eu ganhar na loteria, eu dou 20% para os pobres. Ele está de olho nos 80%. E se ninguém prestar atenção, se ele ganhar, talvez ele fique com os 100%, né? Pega para ele tudo. Então muita gente parece que está querendo fazer barganha. Olha, manda um dinheiro aí que eu vou dou uma parcela para os pobres. É barganha, né? Não é legal isso, né? E esquecem, muitos esquecem, da necessidade do esforço interno para auxiliar o pobre. É com o esforço, com o sacrifício de cada um que nós ajudamos o outro. Óbvio, se estiver sobrando, é bom que dê, né? Então, aqueles que esperam ter grandes somas para poder ajudar, muitas vezes estão interessados no que vai ficar com ele, né? Os que esperam fazer todo o bem e não encontram recursos financeiros, devem entender a questão do óbolo da viúva. Dar daquilo que vai lhe faltar. Não estou dando aquilo que sobra. Vou dar daquilo que vai me faltar. E não daquilo que sobra. Por exemplo, o que é que nós podemos dar como contribuição para o irmão? Abraço. Abraço, a gente vai lá e abraça. Beija, orienta. O tempo. O tempo não sobra, não. Muita gente joga fora. Só que o tempo que jogou fora não volta mais. Então, dar do seu tempo em favor de alguém que está precisando de uma orientação, de uma ajuda, você se dedicar nesse trabalho, é maravilhoso, né? E é uma caridade muito boa. Muita gente está precisando apenas disso. Então, há outras formas de se fazer a caridade. Não exatamente com dinheiro. Eu não tenho, estou passando por dificuldades. Não tem problema. Tem outras formas de auxiliar, né? Jesus falava de outras formas de se auxiliar. Falava assim, né? Ele complementa essa história dos discípulos em torno do gasofilácio, ali no templo de Jerusalém, quando Jesus aponta para uma outra velhinha. Aquela velhinha viúva jogou 2 moedinhas. E aí ele aponta para uma outra velhinha que estava com um galho de árvore dentro do templo, um galho de árvore feito vassoura, como se fosse uma vassoura. Então aquele galho de árvore cheio de folha, ela varria o templo. Era a caridade que ela tinha condição de fazer. Com relação a esse ponto, eu vou me permitir ler um trecho que está no meu livro, Seguindo com Jesus na Judéia. Tem o primeiro livro, que é Caminhando com Jesus na Galileia, que é a primeira fase da distribuição do Evangelho por parte de Jesus, e Seguindo com Jesus na Judéia é o complemento até a morte do Mestre, né? Nós escrevemos assim,
né? Foi ditado dessa forma, com relação a esse episódio. De repente, surgiu um homem que depositou na urna, no gasofilácio, vultosa soma em dinheiro, o que foi observado por todos com muita admiração. Outra pessoa veio e, da mesma forma, depositou expressivo valor e, igualmente, foi objeto de reconhecimento alheio, né, por parte de todos. E assim prosseguiu o cortejo daqueles que decidiam fazer suas doações em benefício do templo. Um do grupo se dirigiu a Jesus dizendo: que maravilha, Senhor, vermos as pessoas doando seus recursos a benefício de todos aqui no templo. Ao que Jesus respondeu: é verdade, é verdade. Percebemos, falava Jesus, que essas doações já permitem às pessoas darem um pouco daquilo que lhes sobra. Já é um bom começo de entendimento, falou Jesus. Sem que o olhar curioso de todos pudesse notar com precisão, surge inesperadamente, à frente da urna, uma velha senhora, humildemente vestida, e com grande esforço se reclina diante do local e deposita suas pequenas moedas, 2 pequenas, de ínfimo valor, 2 leptons. Muitos dos que ali se encontravam demonstraram certo desprezo diante daquela oferta. Depois de valores altíssimos depositados na urna, o que representaria aquela insignificante oferenda? Esse era o pensamento geral. Em respeito a todos que haviam depositado seus valores na urna do templo, Jesus nos convocou a irmos a um canto mais reservado, os discípulos, né? Um canto mais reservado, e nos disse: estávamos diante da urna e presenciamos várias ofertas. Digam-me, quem deu mais? Aquele senhor que depositou 2 talentos, era muito dinheiro, talento, 2 talentos, pois havia negociado uma propriedade e dispunha de alto valor em mãos, falou Mateus. Vi outro que, embora não dispusesse do mesmo valor, deve ter depositado pelo menos 10 minas, falou Filipe. Será que é isso mesmo? Pergunta Jesus. Foi quando Judas se antecipou e falou. Nós colocamos Judas propositalmente, né? Aquele que foi colocado de uma forma estranha, como ganancioso, aquela coisa toda. Não era nada disso. Então Judas fala assim: conheço bem as dificuldades do nosso povo, tanto que ele era zelote, né? Ele lutava pela liberdade do povo. Então Judas fala: conheço bem as dificuldades do nosso povo, que injustamente padece nas mãos dos nossos opressores, mestre. Arriscaria dizer-te que a que mais deu teria sido aquela pobre senhora que depositou seus 2 humildes leptons. Digo-vos isto, pois sei a falta que fará a ela. E Jesus diz: Judas, meu irmão, alegro-me contigo, pois era exatamente isto que desejava passar a todos. Sua conclusão está correta, Judas. Ela não deu do que lhe sobrou, mas do que irá lhe fazer falta. Nesse momento, viu o discípulo sorrir, Judas, pois os seus sentimentos estavam aflorando cada vez mais. Jesus novamente nos conduziu agora para outro canto do templo e nos pediu: olha, agora olhem para aquele lado, lá no fundo. Conseguem ver aquela velha senhora curvada, o corpo curvado, a coluna curvada, pela idade e bastante cansada? Estão vendo? Aquela que tem em suas mãos um galho de árvore, improvisado como se fosse uma vassoura,
e que agora está varrendo aquela região do nosso templo. Depois de movimentarmos nossa cabeça, afirmativamente, o mestre falou: analisando melhor, a que mais está dando para o templo é ela, essa senhora curvada, mais do que a outra que depositou suas pobres moedas. Esta que varre o templo não está dando daquilo que vai lhe faltar. Ela está doando, através do seu esforço, aquilo que ela nem mesmo tem: saúde, forças, disposição. É uma doação total de amor e dedicação, falou Jesus. Todos ficaram emocionados com o esforço daquela pobre mulher. Era uma lição que não poderia mais ser esquecida por nós. E sensibilizados, pedimos ao mestre que fizesse algo por ela. Aquela velha senhora que tanto dava precisaria também receber. O Senhor, sentindo o carinho que tivemos por aquele ser, pediu-nos que o acompanhasse, pois a atenderia em suas necessidades. Ao chegar na frente daquela senhora, Jesus começou a falar com ela de uma maneira tão carinhosa, reconhecendo a bondade que emanava daquele velho coração. E Jesus fala: a paz esteja convosco, minha irmã. Ela tentou endireitar um pouco o seu corpo cansado, mas não conseguiu em razão da forte dor. E respondeu: que a paz também esteja contigo, meu filho, falou para Jesus. E o mestre diz: percebo em ti tanta devoção e amor pelo que fazes. És um exemplo para todos. Qual é o teu nome? E ela responde: chamo-me Ofra, meu jovem. Quanto a ser exemplo, não entendo dessa forma. Falou de uma maneira tão humilde. Faço apenas o que está ao meu alcance, tentando retribuir um pouco daquilo que o nosso Deus me concede. Sou tão grata a Ele que não poderia me furtar a cuidar da sua casa, o templo, e faço tudo com imensa alegria. Sabemos que sim, respondeu Jesus. Nesse momento, percebi que dos olhos de Jesus corriam 2 lágrimas. Aquela mulher lhe tocara tão profundamente o coração que ele não pôde contê-las. E diz: minha irmã, peço-te permissão para dar-te um abraço de filho agradecido, falou Jesus. Sem entender o porquê daquele gesto, a gentil senhora acenou a cabeça afirmativamente. O mestre a abraçou com uma ternura tão especial, aquela de filho para com a sua mãe. Dele emanava uma luz que era percebida por todos. Naquele momento, Jesus acariciava as costas daquela doce velhinha, que aos poucos ia se erguendo, uma vez que a moléstia que carregava começava a deixar de existir. Ao término daquele gesto tão terno, Jesus se afastou um pouco dela, não sem antes lhe beijar a fronte. Ao perceber que não mais se encontrava curvada, começou a chorar e agradecer. E abraçou-se novamente a Jesus, deixando que suas lágrimas ficassem impregnadas na túnica do benfeitor divino. Foi desnecessário o mestre lhe dizer que a sua fé a havia salvado, pois a sua condição espiritual era tão bela que já havia se desfeito de qualquer compromisso há muito tempo. Aquela foi a maior lição de caridade que eu pude presenciar.
Maravilhoso, né? Jesus fazendo isso. Jesus praticando a caridade. E aquela mulher antes já estava praticando a caridade, dando daquilo que ela nem tinha. A viúva deu daquilo que lhe faria falta. Maravilhoso o gesto dela, maravilhoso. Mas essa outra, ela estava dando o seu cansaço como caridade. Ela estava dando a sua dor como caridade. E agradecendo, porque o Pai fazia tudo de bom para ela. Que gesto maravilhoso, né? E nós vamos ler aqui um trecho que fala da caridade desconhecida. Porque muitas vezes, como falamos no final, ou no início, perdão, falamos no início, muitas vezes a gente quer ter recursos financeiros para poder fazer a caridade. E às vezes não se tem nem para si, né? Às vezes queremos ganhar, como falamos. Eu tenho que ter muito dinheiro, eu tenho que ganhar na loteria, tenho isso, tenho que aquilo, para poder ajudar. E se esquece que a caridade tem várias facetas. Caridade, às vezes, é o sorriso. Aquela pessoa está tão caída, ela está ali tão abandonada, está ali prestes a cometer um ato impensado, e de repente um sorriso é a caridade que ela precisava. Ela muda o seu foco, ela sai de um pensamento ruim, vai para um pensamento melhor, às vezes em razão de um sorriso, de um aperto de mão, de uma palavra. Às vezes tão pouco, a gente falou, aquela pessoa recebeu aquela mensagem, aquela frase, às vezes tão pequenininha, muda a vida dela. Muda a vida dela. Uma coisinha que você diz e que fica gravado no coração de alguém, né? Tão pequeno, tão pequeno. E aí nós vamos ver uma lição, uma orientação de Jesus há 2000 anos atrás, que ele nos fala exatamente disso, de caridades que são desconhecidas por nós. Jesus falou isso? Falou. Está no Evangelho? Mateus, Marcos, Lucas, João? Não. Dessa forma que será narrado, não estava. Não chegou a ser escrito. Mas está escrito na memória do tempo. Tá? De alguma forma, espíritos conseguem recuperar aquilo que Jesus falou há 2000 anos, que não ficou registrado, não foi escrito, mas que está aí, está na memória do tempo, na memória dos espíritos que estiveram ali presentes, que acompanharam, que assistiram ao longo de toda a caminhada de Jesus, não só 3 anos, porque Jesus distribuiu o Evangelho a vida toda, a vida toda. Mas foi dos 30 aos 33, aí foi de uma forma bem marcante, registrada, em termos, registrada. E antes? Não? Antes de falar sobre a caridade desconhecida, vamos, só para a gente entender esse mecanismo no qual eu, por exemplo, me apoio, né? Jesus, dentro do judaísmo, o judeu, ele só é considerado como uma pessoa ativa, atuante dentro do judaísmo. Por exemplo, o rapazinho, quando ele faz 200 anos, 12 anos, que 200? 12 anos, e ele passa por uma cerimônia chamada Bar Mitzvah. Bar Mitzvah é a apresentação do jovenzinho dentro da comunidade judaica. E aí ele passa a ser considerado como um membro ativo dentro do judaísmo. Há determinados eventos que é preciso ter um número mínimo de participantes, judeus participantes, e aí o rapazinho que passou pelo Bar Mitzvah já conta como um, né? E aí nós vamos lembrar que Jesus, aos 12 anos, isso acontece ao jovem por volta dos 12 anos. Aos 12 anos, Jesus foi com José e Maria, saíram lá de Nazaré
e foram ao sul, em Jerusalém. Chegaram em Jerusalém, Jesus com 12 anos. Na hora de voltarem, ao voltarem, José e Maria se dão conta que Jesus não estava no meio do grupo. Eles faziam caravanas. E naquelas caravanas dava mais segurança, né, para as pessoas, e eles voltavam num grupo. E aí eles percebem que Jesus não está no meio. Onde que está esse menino? Voltam para Jerusalém. É marcante isso. Foram encontrar Jesus aonde? Dentro do templo. Sendo interrogado por quem? Isso passa desapercebido. Pelos sacerdotes, pelos doutores da lei. Jesus, com uma sabedoria intensa, aos 12 anos, ele fala aos sacerdotes de uma forma tão impressionante para eles que eles não compreenderam bem. Mas Jesus já estava falando dentro do templo. Muito provavelmente, Jesus, nessa ida a Jerusalém, ele teria passado pela cerimônia do Bar Mitzvah e colocado como um membro judeu inserido dentro do judaísmo, a ponto de estar no templo. E aí, quando José e Maria encontram Jesus dentro do templo, sendo interrogado, e os sacerdotes, os doutores da lei, impressionados com tanta sabedoria, um dos sacerdotes chega até José e Maria e diz: esse menino parece que veio para a perdição de muitos. Perdição dos conceitos antigos que eles carregavam. Jesus vinha com coisa nova, né? Vinha com entendimento novo. Não veio destruir a lei, mas veio dar sentido àquela lei. Então, a partir daquele momento, Jesus, com 12 anos, ele parou de falar até os 30? Ou ele continuou falando para todo mundo até os 30, quando ele começa a distribuir o evangelho? Continuou, sem sombra de dúvida. Não ficou registrado, mas ele falou. Quantos corações Jesus tocou ao longo desses 18 anos, dos 12 aos 30? Quantos corações ele tocou? Quantas mensagens ele deixou? Quantas parábolas ele disse? Quantas curas ele deve ter propiciado? Não ficou registrado, mas está registrado no coração daqueles que estavam próximo dele, na energia das suas palavras, do seu pensamento, que estão no universo e que são resgatadas pelos Espíritos. Então, essa história que nós vamos ler não está registrada em Mateus, Marcos, Lucas, João, nem nos outros, né, evangelhos que são os apócrifos, mas está registrado no coração de muitos e foi resgatado. Está registrado no universo e que foi resgatado. E diz assim, e nós vamos ler isso aqui e vejam se é ou não é Jesus falando. Pelo fruto se conhece a árvore, tá? A caridade desconhecida. Então, a conversação na casa de Pedro, que era o quartel-general de Jesus, né, versava nessa noite sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos, todo mundo participando. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material ali da região eram invocados, e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa. Quando então o mestre interferiu, opinando bondoso: um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência, falou Jesus. E aí continuou: entretanto, ele vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela de seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade,
ele dava de si mesmo, quando possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, Jesus continuando, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho, a roupa, o pão, com os andrajosos e famintos à margem da estrada. Rodeado de filhinhos pequenos, era escravo do lar, que lhe absorvia o suor. E Jesus continuava, reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Era um trabalho, era uma caridade. Assim é que passou a extinguir, com incessante atenção, todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se, cortês, e em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Valorizava a pessoa. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Não agredia a pessoa. Insultos alheios batiam-lhe no espírito, à maneira de calhaus em barril de mel. Insultos, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. Não pagava o mal com o mal. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia inútil em seu grande silêncio. Ele não dava pasto à calúnia. Reparando ameaças, continuava Jesus falando, reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Queria cortar o mal pela raiz. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Estava sempre a serviço do bem. Adotando essas diretrizes, continuava Jesus narrando, chegou ao fim da sua jornada humana e, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece, jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, nisso que ele fazia, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde, esse homem, compareceu receoso e desalentado. Temia o servidor o julgamento das autoridades celestes, quando, de improviso, foi aureolado por brilhante diadema, brilhante pedra, e por quem indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio que ele recebia. Ele estava tão preocupado e foi tão agraciado, né? Por que esse prêmio que eu recebo? Foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro.
Fixou o mestre, então, nos aprendizes. Fixou o olhar percussiente e calmo, e concluiu em tom amigo. Distribuamos o pão e o agasalho. Acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Jesus falando. Então, não é ter o dinheiro, é ter a atenção, a dedicação, a proteção ao próximo, não devolver na mesma moeda, fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizesse a nós mesmos. Então nós temos que seguir isso, prestar atenção nisso tudo, né? E se pensarmos bem, a doação, voltando agora para o templo, no início, quando aquela viuvinha jogou as 2 moedas no gasofilácio, local para colocar a doação. Então vamos talvez pensar dessa forma, né? Onde está o gasofilácio de Deus? Aquele era do templo. Onde que está o gasofilácio de Deus? Muitos templos recolhendo o dinheiro necessário para eles, tudo bem. Ali, mas esquecendo o gasofilácio de um templo, de uma igreja. Onde que fica o gasofilácio de Deus? O próximo é o gasofilácio de Deus. Que a nossa oferta se dirija ao próximo. Oferecer aos templos, maravilhoso, estamos ajudando, né? O templo paga luz, paga água, tem um monte de coisa. Mas o verdadeiro gasofilácio de Deus é o coração do próximo. Vamos prestar atenção nisso e com certeza a gente vai fazer o melhor. Combinado? Vamos então encerrar com a prece. Depois a gente fala de mais gente aí que chegou, né? Tem mais gente aí, tá? Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Jesus. Agradecer pelos ensinamentos que nos deixou e que nos deixa ainda nos dias de hoje, quando a humanidade, a espiritualidade consegue resgatar orientações como essa que foi passada agora. Veio da espiritualidade, mas ela vem com o carimbo de Jesus, com certeza, com a chancela de Jesus. Então, prestemos atenção nisso. Esse evangelho que é tão bonito. Quando lemos o evangelho escrito há 2000 anos atrás, nós percebemos que esse evangelho cresce a cada novo instante, a cada nova mensagem, a cada vez que eu ouço um sacerdote, né, um padre, um pastor falar alguma coisa tão linda e que cala fundo no nosso coração e que eu digo, vou pôr o carimbo de Jesus aqui. Foi Jesus que falou isso. E falou sim, porque traz a chancela dele. Então, obrigado, Jesus. Obrigado por tantos ensinamentos que você nos encaminha. E não nos esqueçamos, peço a todos que estão nos ouvindo, que dirijam as suas preces a esse companheiro, Adilson Marques, que está aí, né, com um probleminha de saúde, para que ele possa receber todo o carinho, todo o apoio, toda a ajuda da espiritualidade. Que assim seja, graças a Deus. Então temos aí Luiz Federici, Maria Leone, Geuci, Jairo Nunes, Maria Aparecida Barbosa, Michel, Michel, tudo bem? Áurea Manara, Luiz, tudo bem, amigo? Creuza, Vanessa, que bom, Luci Cruz,
Vanessa, Odilene, quem mais? Alceia e Paulo, o velho amigo Almeida, Maria Linda, Dr. Faria, esposa, grande abraço, agradeço a paciência e semana que vem, se Deus quiser, se Ele permitir, estamos de volta, tá bom? Muito obrigado pela paciência, pessoal. Fiquem com Deus, viu? Tchau, tchau.